pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o tema mais pedido em todas as minhas redes sociais, provavelmente, que é sobre a bendita vitamina B12. Antes de começar a falar, eu já aviso que eu não sou médica, não sou especialista e tudo que eu vou falar aqui é fruto de muita pesquisa, muito estudo, tudo tem embasamento científico. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso deixar na descrição do vídeo de onde eu tiro essas informações. 2. Esse assunto é muito extenso, então eu vou tentar resumir o máximo possível, não vou usar termos científicos, nada disso, e vou falar sobre tudo que é importante que você saiba sobre essa vitamina. 3. Eu pretendo fazer um vídeo diferente sobre a minha experiência com a vitamina B12, como eu descobri que eu precisava suplementar, sobre a minha deficiência, como ela entrou na minha vida e enfim. E por último, mas não menos importante, definitivamente, tem que suplementar. Agora sim, vamos lá. O que é a vitamina B12 e por que esse micronutriente é tão importante para o nosso corpo? A vitamina B12 é um dos únicos micronutrientes que nós não somos capazes de produzir no corpo humano, mas ela é muito importante para o bom funcionamento dele. Essa vitamina ela ajuda a formar células sanguíneas e também ajuda na manutenção das células nervosas. E a deficiência dela pode causar milhões de problemas, tanto físicos quanto psicológicos, dos mais leves até os mais pesados, tipo imunidade enfraquecida, ou seja, você fica mais sensível a infecções, exaustão, fadiga crônica, alterações no apetite, um tipo de anemia que é diferente da anemia que é causada pela falta de ferro, problemas de concentração, irritabilidade, flutuações de humor, depressão, ansiedade, problemas de memória, apatia, confusão mental, psicose, alucinações e até demência. Ou seja, é melhor nem brincar com a deficiência dessa vitamina. E sabe o que é o pior de tudo? Que uma porcentagem enorme da população pode ter deficiência dela sem nem saber. Isso porque, embora os veganos e vegetarianos estejam no que é chamado grupo de risco para deficiência, os comedores de carne também podem ter deficiência de B12 por diversos fatores que eu vou explicar mais pra frente no vídeo, com a diferença que eles nunca vão no médico e vão pedir um exame para ver os níveis de B12, o que pode tornar isso mais perigoso ainda. E ó, vou contar pra vocês que mesmo eu falando que eu não comia carne, que eu era vegana, nenhum médico me pediu os exames para medir os níveis da minha B12. Eu tive que pedir. Muitos médicos nem se atentam pra isso. E aí eu descobri que eu tinha deficiência severa. Então, ó, se você sente algum desses sintomas que eu falei aí, é melhor fazer um check-upzinho, dar uma checada nesses níveis de B12, porque pode ser que seu problema seja esse. E aonde a gente consegue essa vitamina normalmente? Falando de uma forma resumida, nas carnes, vermelha principalmente, e nos alimentos de origem animal. E é por isso que os vegetarianos e veganos estão no grupo de risco para essa deficiência. Existe no reino vegetal algum alimento que tenha B12? Existir? Existe. As algas, levedura, como a levedura nutricional, por exemplo, levedura de cerveja, probióticos tipo kombucha, kefir. Mas muita atenção para isso, pelo amor! A B12 contida nesses alimentos do reino vegetal, ela está na sua forma inativa, ou seja, o nosso corpo não absorve ela da mesma forma que a gente absorve dos alimentos de origem animal. Então, na verdade, essa B12 inativa, ela pode mascarar os seus níveis de B12, então quando você for fazer um exame, pode mostrar que seus níveis estão lá no alto, se você consome muito esse tipo de alimento, mas na verdade, ela não está sendo usada porque ela deveria ser, o seu corpo não está absorvendo aquela B12 da forma correta. Então é até legal, antes de você fazer esses exames, parar de consumir um pouco esses alimentos, se é que você consome eles com frequência. Nossa, então o veganismo é super antinatural, tá vendo como a gente precisa comer carne pra viver? Não é bem assim. Senta aqui que a tia vai explicar um negócio pra vocês. A vaca também não produz a B12 no corpinho dela, ok? E assim como nós humanos, a vaca também precisa de vitamina B12. E como é que a vaca consegue essa vitamina se ela não é produzida no corpo dela? Aonde a B12 é sintetizada normalmente, que é no solo. E alguns animais também são suplementados na alimentação, na ração, por exemplo. A B12 ela é produzida por bactérias, tá? Só pra deixar claro isso. E, gente, lembre-se de uma coisa, tenham sempre em mente isso. A natureza, ela é perfeita. Quem caga ela é a gente. A B12, quando ela é sintetizada, ela fica na parte externa da planta ou do vegetal. E aí, nós humanos, muito preocupados com a nossa saúde, lavamos muito bem nossos vegetais. E tem que lavar mesmo, né? Nesse mundo que a gente tá vivendo, a gente não tá vivendo aí no paraíso, no Jardim do Éden. Tem poluição pra caramba, então, infelizmente, a gente tem que lavar os nossos vegetais muito bem.
e a gente acaba perdendo a possibilidade de ingerir a vitamina B12 no nosso alimento. Já a vaca, ela não tá muito aí para isso, né? Então ela vai comer ali do solo que tá sujinho mesmo e ela vai conseguir adquirir a B12 dela. E aí o que acontece? Que a pessoa que come carne também suplementa B12. Só que ao invés de fazer isso por um comprimido, como nós veganos e vegetarianos fazemos, ela suplementa por tabela através de um pedaço de cadáver. Desculpa a linguagem e a sinceridade no caso, mas é isso que acontece. É por isso que eu não consigo entender muito quando alguém fala que não vai virar vegano ou vegetariano, não vai parar de comer carne exclusivamente por causa desse micronutriente e vai escolher suplementar por tabela da mesma forma, só que através de um pedaço de animal morto. Será que realmente vale a pena? Ai, mas eu já ouvi falar que a gente produz a B12 no nosso corpo. A gente até produz a B12 sim, só que a gente não tem a capacidade de absorver a nossa própria B12. Por quê? A absorção da vitamina B12 no nosso corpo é feita lá no final do intestino delgado, que fica antes do intestino grosso. E a gente produz a B12 no final do intestino grosso, ou seja, a única forma da gente absorver a nossa própria vitamina B12 seria se nosso bolo fecal voltasse pelo intestino, que não faz muito sentido e que não vai rolar. Então a gente não consegue absorver nossa própria B12. Ai, mas e nosso estoque de B12? Eu não como carne há 5 anos e tô ótima, fiz os meus exames de B12 e meus níveis estão ok. Então vamos lá. Nosso corpo tem um estoque de B12 sim, por conta da reciclagem que ele faz, que eu não vou entrar em detalhes, não vou explicar como funciona a reciclagem de B12 no nosso corpo. Se você se interessar, dá uma buscada no Google que você com certeza vai achar alguma coisa sobre o tema. Mas de acordo com estudos existentes, esse estoque pode raramente durar de 3 a 5 anos. E isso vai depender de uma série de fatores, por exemplo, da capacidade do seu corpo de absorver essa vitamina. Por exemplo, é preciso ter uma certa acidez no estômago para o seu corpo conseguir absorver a vitamina B12. Então, se você é uma pessoa que está acostumado a consumir antiácido, esse simples antiácido ele pode desfavorecer a absorção da vitamina no seu corpo. Excesso de gordura no fígado também é outro fator que pode prejudicar a absorção da vitamina. Dentre milhões de outros fatores que podem contribuir para a má absorção. E é por isso que mesmo as pessoas que comem carne podem ter deficiência de B12, que isso não é uma questão só de você estar consumindo alimentos que tenham B12. Você pode consumir muitos alimentos desse e ainda assim ter deficiência sim. Isso não é exclusividade do vegetariano, do vegano. Inclusive pode ser que um vegano, um vegetariano tenha um corpo muito mais favorável à absorção dessa vitamina do que você e que ele possa lidar melhor com o próprio estoque. Mas ainda assim não é motivo para não suplementar. E outra coisa muito importante a ser falada é nunca queira manter os seus níveis de B12 no limite da referência do laboratório. Isso é um assunto muito perigoso para você arriscar seu corpo assim, tá? E é bem baratinho suplementar, pode ter certeza que o risco não vale o preço. É preciso pelo menos uma dosagem de manutenção para manter o seu corpo saudável. Então o bagulho é sério mesmo, né? Como é que eu faço para suplementar? Qual é a dosagem recomendada? Gente, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ir no médico e pedir o exame da B12, porque com isso ele vai te dar o seu nível e você vai saber exatamente qual é a dosagem que você precisa para suplementar. Se os seus níveis estiverem bons, estiverem altos, talvez seja necessário só a dosagem de manutenção, que é baixinha. Agora, se estiver muito baixo, talvez pode ser que você tenha que tomar uma injetável, ou pode ser que você tenha que suplementar com outras coisas juntas, por exemplo, o ácido fólico, o ferro, porque a B12 ela exige o ferro que está no seu corpo já para poder ser absorvida. Então, se você tiver com os níveis de ferritinina e ferro baixo, pode ser que você tenha que suplementar o ferro junto. Enfim, não tem como eu te dizer isso, não tem como você pegar e copiar a dosagem que seu amigo toma, a dosagem que você viu a blogueira tomando. Não tem como fazer isso. Você precisa fazer seu exame e saber como estão os seus níveis de vitamina B12. Você pode ir no endocrinologista, você pode ir no nutricionista, ou você pode ir mesmo até num clínico geral e dizer que você é vegano, vegetariano, você não consome carne
e por isso você quer fazer os testes de níveis de B12 que ele pode passar esse exame para você. Outra coisa muito importante falar por aqui é que o tal do hemograma completo que a gente faz no clínico geral, geralmente, não é o suficiente para apontar a deficiência de vitamina B12. Não ter anemia por conta de ferro não significa que você não tem deficiência de B12. Eu mesma tenho os níveis de ferro muito bons e pelo hemograma eu estava com a saúde perfeita. E quando fui conferir, os meus níveis de B12 estavam extremamente baixos. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não se contente com o resultado de um hemograma quando o médico disser que você tá ótimo, que sua saúde está perfeita. Não se contentem. E aí, ok, fui no médico, agora eu já sei qual é a dosagem que eu preciso tomar para suplementar. E é só comprar qualquer cápsula que tá tudo bem, qualquer comprimido. Bem, se você for vegano, talvez você tenha que pesquisar um pouquinho, porque a maior parte das cápsulas vendidas nas farmácias e das nacionais são feitas de gelatina, que são feitas de colágeno, que são de origem animal, portanto não são veganas. Mas existem sim no mercado muitas marcas que são veganas, inclusive elas falam lá, né, tem sempre um selinho, alguma coisa do tipo, e se não tiver é só dar uma pesquisada para saber se aquela marca é vegana ou não. E também existem outros tipos de vitamina B12, não só em cápsula, tem as em comprimido, as sublinguais, as injetáveis. Então, enfim, fica tranquilo que tem, não vai ser tão difícil assim de achar quanto você pensa, mas a forma mais simples de você conseguir isso é mandando manipular. Você tem já a dosagem que você precisa, é só você levar na farmácia de manipulação e dizer que você é vegano e que não quer as cápsulas feitas de gelatina de origem animal. Sobre os tipos de B12, tem vários tipos de B12 no mercado, eu acredito que tem uns 3 tipos diferentes, mas até onde eu sei, eu posso estar errada, mas até onde eu sei, eles não têm muita diferença entre si. Embora eu já tenha ouvido falar que a metilcobalamina, acho que é assim que se fala, absorve melhor do que a cianocobalamina, mas eu não sei afirmar pra vocês se isso é verdade ou mito. E enfim, no final das contas o que vai contar mesmo é a dosagem. Sobre os níveis de B12. Embora os laboratórios tenham uma referência de 210 geralmente a 900, levando em conta essa referência, não é legal você manter nos níveis mínimos, como eu já tinha dito antes, porque existem estudos provando que é possível que você comece a apresentar sintomas de deficiência com o nível de B12 abaixo de 490 já. Então, é recomendado que você mantenha os seus níveis acima de 600, tentando atingir aí o nível do 900. Agora, para fechar o tema, eu recomendo muitíssimo que você procure no Facebook um grupo chamado B12 na Dieta Vegetariana. É o grupo mais completo sobre o assunto que eu já vi. E o pessoal lá tem muito mais experiência, tem muitos médicos, muitos especialistas, e eles vão conseguir te dar um suporte muito maior caso você tenha alguma dúvida. Eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição do vídeo, mas também é só você procurar lá no Facebook B12 na Dieta Vegetariana que você vai encontrar. E se você quiser saber mais sobre o assunto, também recomendo muito os estudos do Dr. Eric, sobrenome muito difícil que eu não consigo pronunciar, mas eu vou deixar escrito aqui, porque além dele ser médico, ele é vegetariano e ele tem um estudo bem extenso sobre o assunto. E é basicamente isso, galera. É possível que eu tenha deixado de falar alguma coisa, porque é um assunto extenso. E eu confesso que eu até fiquei adiando muito gravar esse vídeo, porque eu fiquei receosa de deixar faltar alguma coisa, de não falar alguma coisa que poderia ser muito importante. Mas enfim, no final das contas eu acho que eu consegui abranger tudo que é importante que você saiba, né, o básico sobre essa vitamina. E no próximo vídeo que eu vou gravar sobre a vitamina B12, eu vou falar mais sobre minhas percepções pessoais sobre o tema. Então não esqueçam de se inscrever no canal se você não está inscrito e de ativar o sininho para você receber minhas notificações para saber quando eu postar o próximo vídeo sobre o tema. E não se esqueçam que também vai ter ainda 2 vídeos sobre essa série de veganismo na saúde, que é sobre o ferro e o cálcio. E eu espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo.